Aproveitando ainda a exploração do widget label, vamos verificar aqui como é que nós podemos, por exemplo, colocar duas frases no mesmo label, mas em linhas diferentes. Então eu vou colocar aqui um label, vamos lhe chamar label 1, é igual a label, e vamos colocar aqui as propriedades. Eu aconselho a que vocês coloquem as propriedades cada uma na sua linha, fica mais fácil a leitura. Então eu vou colocar aqui um text, vamos colocar assim, é igual a frase 1. Vamos colocar aqui uma vírgula, vamos definir a fonte, igual a Arial 20, para ficar suficientemente grande, e vamos então apresentar a nossa aplicação. Ora, ela não está a ser apresentada exatamente por isto. Muitas vezes nós esquecemos de colocar o label1.pack. Eu quero chamar a atenção para um aspecto interessante, que é label1.pack vai fazer com que o nosso label 1 seja colocado dentro do nosso TQ, ok? Aqui quero também chamar a atenção que nós devemos colocar aqui sempre o menu inicial como sendo o master, ok? Então vamos colocar aqui menu inicial e colocar a vírgula. Então vamos aqui executar e cá está então a nossa frase inserida dentro da nossa janela. Se nós não tivéssemos colocado ali o menu inicial, também iria funcionar, mas é uma boa prática que vocês coloquem, porque estamos a falar, neste caso concreto, da janela principal, e nós devemos ter sempre aqui o master, ok? O primeiro argumento é chamado o master. Bom, eu quero chamar a atenção para um aspecto que é este. Nós podemos também, em algumas circunstâncias, colocar o pack no final da iniciação do objeto, mas muita atenção porque todas as propriedades que nós quisermos alterar de seguida já não vão ter efeito no label 1. Porquê? Porque ele já foi colocado, já foi despachado para o interior do nosso menu, ou melhor, da nossa janela, peço perdão. Reparem então como funciona exatamente da mesma forma. E para o efeito das explicações que eu quero aqui dar, escrito desta forma é mais que suficiente, porque nós estamos a iniciar todas as propriedades dentro do construtor deste widget. Bom, quero chamar a atenção para o seguinte, nós poderíamos aqui criar esta circunstância em que dentro do Python, se nós colocarmos 3 aspas compostas, nós podemos ter exatamente o mesmo resultado, isto é, a apresentação da frase. E nesta circunstância nós podemos ter multilinha. Isto é, eu posso colocar aqui um Enter e colocar frase 2. E o que vai de facto acontecer é que as frases vão ficar cada uma na sua linha. Mas reparem que há aqui um desfazamento em termos de orientação horizontal, ou neste caso de alinhamento propriamente dito. Bom, isto acontece porque, obviamente, porque eu tenho aqui alguns espaços que o Python considera como sendo válidos para o interior daquela string. Então, não podendo utilizar ou não devendo utilizar este tipo de escrita, o que eu vou fazer aqui é voltar aqui à fase 0, ok? Neste caso, voltar a ter ali uma string apenas numa linha, mas vou colocar o /n. E o /n é um caractere de escape que vai ser interpretado pelo Python como sendo para colocar uma quebra de linha no nosso label. Então, se eu agora executar o código, reparem, temos frase 1, frase 2. Se eu quiser acrescentar mais do que uma linha, eu vou colocar os /n's que eu necessitar, sendo que cada um deles vai fazer uma quebra de linha. Ora, então, neste caso, se eu colocar apenas 2 /n's, okay, eu vou ter duas quebras de linha, significa que vou ter uma linha de espaço entre cada uma das frases, certo? Muito bem. Para além disso, nunca esquecer que se nós colocarmos aqui um espaço, e por exemplo colocarmos aqui um espaço, o que é que vai acontecer? A primeira frase vai ficar com um espaço a mais, a segunda vai ficar com um espaço a mais no início, então neste caso as frases vão ficar com um desfazamento ligeiro em termos de centralidade de texto, ok? Em termos de alinhamento, e portanto é preciso terem atenção a essa circunstância. No entanto, eu quero também acrescentar o facto de que nós podemos colocar uma border à volta do nosso widget. E o que é que isto significa na prática? Se eu colocar border width igual a 1, simplesmente assim, não vamos ter qualquer apresentação visual. Reparem, eu vou executar, não tenho qualquer erro, mas também não tenho nenhuma apresentação visual. Isto porquê? Porque o border width, que já agora pode também ser definido desta forma, BD igual a 1, ok? Então, ter o border width ou BD é exatamente a mesma coisa, okay? Vocês vão ver que não há qualquer erro, mas para podermos ver então o resultado final da nossa border, nós temos que definir uma outra propriedade chamada relief. E o relief é uma string que pode ter um de 6 objetos, ou melhor, uma de 6 características. A mais tradicional será o solid. O que é que significa o solid?
que a border será igual a 1, isto é, 1 pixel de espessura, e o solid significa que será uma linha contínua. Ora, o que vai acontecer agora quando eu executar aqui a minha aplicação, que eu vou ver então aqui esta border width, isto é, uma limitação a toda a volta. Bom, se eu definir aqui uma border, por exemplo, de 5, obviamente que nós vamos ver então uma linha mais espessa à volta do nosso elemento. Ora, o que é interessante agora é, eventualmente, nós podermos ver os diferentes reliefs que existem. E se calhar a forma mais interessante de o ver é a seguinte. Vamos colocar aqui uma Geometry 500, o que significa que vamos ter uma janela maior, e vamos criar vários labels, uns por cima dos outros, cada um com um relief diferente. Então, para isso, eu vou aproveitar aqui o label 1, vamos deixar ficar o menu inicial, vamos deixar ficar aqui o text e até vamos deixar ficar aqui o Arial. Então, vamos deixar ficar com o Arial 20, vamos deixar aqui apenas com uma frase, ok? Vamos colocar assim só com uma palavra, e vamos colocar aqui neste primeiro, vamos colocar uma vírgula e vamos colocar um BD igual a 1, ou melhor, vamos colocar um BD igual a 10, ok? Vamos verificar qual é o aspecto visual que vai ter agora. Obviamente eu tenho que colocar aqui o relief, que é igual a solid, e vamos então testar para verificar o aspecto visual. Reparem, temos ali frase com este aspecto. Agora vamos pegar neste código todo, e vamos colocar aqui vários labels. E reparem que poderemos ter esta circunstância em que nós podemos fazer o pack de vários label ones. Okay? Não há qualquer problema, o Python, neste caso concreto, interpreta como se fossem dois objetos distintos, sendo que, obviamente, a partir do momento em que eu faço o pack, eu tenho dois labels exatamente com o mesmo nome, e isso é uma má prática. Mas nós aqui queremos ver apenas o aspecto visual de tudo isto. Ora, eu referi neste vídeo que o relief tem 6 apresentações possíveis. Então eu vou colocar aqui 4, 5, 6. Temos à partida 6 labels, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vamos fazer aqui então a apresentação de cada um dos tipos de reliefs. Ora, nós temos aqui o solid, que é o mais frequente. Temos depois também aqui um flat. Temos ainda a possibilidade de ter um raised. Vamos ter aqui a possibilidade de fazer um sunken, que é o afundado. Raised significa para cima, flat significa liso. Depois temos ainda um ridge. E vamos ter ainda o grove. Houve aqui algum que eu não alterei, obviamente. Vamos ter aqui o grove. Ok? Então eu vou colocar simplesmente o seguinte. Vou copiar aqui para ali, para nós percebermos que este relief corresponde àquele texto, ok? Portanto, o solid significa relief solid. Aqui o grove, faltou-me aqui um O, ok? É com 2 Os, vamos colocar ali, vamos colocar aqui o flat daquela forma, vamos colocar aqui o raised ali e vamos colocar o sunken aqui, ok? Vamos ainda colocar o ridge ali e vamos ter então agora a possibilidade de experimentar a nossa aplicação e reparem então o que é que acontece. Nós temos aqui o solid, que é a primeira, portanto aquela versão inicial que nós vimos em que nós podemos definir a border por 10 e agora vocês percebem porque é que eu defini uma border 10, porque nós podemos depois, só conseguimos ver de facto o efeito visual do relief a partir do momento em que temos uma border um bocadinho maior. Okay? Então temos aqui o solid, o grove, o flat, isto é, pura e simplesmente ignora tudo aquilo que nós definimos entre border e também o próprio relief. Depois temos o raised, que é o levantado com um aspecto visual semelhante a um botão, o sunken, que é o afundado, e temos o ridge, que tem uma pequena border aqui à volta. Vamos verificar aqui muito rapidamente, antes do final deste vídeo, o que é que acontece se eu mudar aqui a BD. Okay? Então vamos fazer aqui uma pequena experiência, que é definir aqui uma variável, border é igual a 1, e agora vamos colocar aqui border. Okay? Então eu vou copiar, vou aqui colar em cada um deles, okay? Vamos aqui copiar como deve ser, ora o border, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, duplo clique, Ctrl+V, duplo clique, Ctrl+V, duplo clique, Ctrl+V e está feito. Portanto, nós temos agora aqui a possibilidade de testar e reparem então como eu coloquei a border como 1, todos os efeitos vão ser mais atenuados, como é óbvio. Vamos colocar aqui uma border 2. Isto são
experiências que vocês podem fazer para ir verificando qual é o aspecto visual que vocês gostam de ter, por exemplo, para os vossos labels. Reparem aqui no Grove, ele fica logo com um aspecto diferente. Porquê? Tendo uma border de 2, ele vai fazer uma linha escura e uma linha mais clara para fazer este efeito de gravado, ok? Vai-se ver melhor eventualmente com uma border 4. Nunca se esqueçam que as alterações que vocês fizerem só terão efeito quando vocês pararem a aplicação e voltarem a executá-la. Okay? Reparem então aqui o Grove, como ele aparece com este aspecto visual. Portanto, há aqui algum espaço de manobra para vocês poderem brincar um bocadinho com este tipo de apresentações. Obviamente que há muito mais a falar sobre os widgets e nós iremos dar continuidade a essa exploração no próximo vídeo desta série.